Senhoras deputadas, senhores deputados, está reaberta a sessão. Antes da ordem do dia, a presidência deseja saudar todos os alunos e alunas da 9ª edição do Estágio Visita. São alunos e alunas do curso de Administração Pública, Agronomia, Direito e Pedagogia. Fazem parte do Estágio Visita 43 municípios do estado de Santa Catarina. Sejam todos e todas muito bem-vindos à Assembleia Legislativa. Ordem do dia. Votação da redação final do PL 66/2023. Autor, deputado Ivan Nats. Altera o artigo 27 da Lei 12.854 de 2003, que instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais. Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Votação da redação final. PL 290/2023. Autor, deputado Oscar Gutz. Altera a Lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Determina possíveis formas de compensação ambiental. Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovada a matéria. Discussão e votação. Turno único. PL 567/2024. Autor, deputado Tiago Zilli. Declara de utilidade pública o Rotary Clube de Criciúma e altera o anexo único da Lei 18.278 de 21. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Discussão e votação em turno único. PL 217/2025. Tem origem na Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 18.278, consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina para alterar a sede e a denominação da Associação Cultural Brasil-Japão de Curitibanos para Associação Cultural Brasil-Japão, Núcleo Celso Ramos de Frei Rogério. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Pedido de informação de número 117, deputado Vicente Caro Preso é o autor. Solicita ao secretário da Saúde informações acerca da aplicação da Lei 19.136, que autoriza a distribuição gratuita de medicamentos à base de canabidiol no âmbito do SUS em Santa Catarina. Discussão. Votação. Aprovado. Pedido de informação 118. Autor, deputado Napoleão Bernardes. Solicita ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da atual situação do Hospital Oase no município de Timbó. Discussão. Votação. Aprovado. Pedido de informação de número 119, deputado Mário Mota. Solicita ao secretário da Infraestrutura informações acerca da atual situação do contrato 195/2022 referente ao serviço de pavimentação da rodovia C-108 no trecho entre Anitápolis e Santa Rosa de Lima. Discussão, votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação número 120. Deputado Rodrigo Minotto é o autor. Solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da pavimentação e construção de pontes na rodovia C-435. Discussão, votação, aprovado. Moções de número 166. Autor, deputado Júlio Garcia, manifesta ao ministro da Fazenda apelo para que inclua a síndrome regional complexa no rol de doenças que ensejam a isenção do imposto de renda da pessoa física, em razão de sua natureza crônica e incapacitante. Discussão, votação, aprovado. Moção de número 167, autor, deputado Fernando Krelling, manifesta ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes apelo para a realização de obras de manutenção da rodovia 280, prioritariamente no período noturno. Em discussão, tem a palavra para discutir o autor, deputado Fernando Krelling. Presidente Júlio Garcia, todos os nossos deputados, deputadas, público presente, esse é um apelo ao DENIT, principalmente pelas obras da BR-280. Nós estamos num caos, num colapso grande com a BR-280 há muitos anos. Infelizmente, o acesso a São Francisco do Sul
e o acesso a Araquari, Joinville, é muito dificultoso. A gente brinca no vice-versa, né, na ida e na volta, porque a BR-280 não é duplicada. O principal acesso é o Porto de São Francisco do Sul, uma das principais potências econômicas de Santa Catarina, que auxilia no desenvolvimento desse estado, e é colapsada aquela rodovia. E agora, para ajudar, além de nós não termos uma duplicação, a pessoa leva 3 horas de São Francisco até Joinville, o DENIT resolveu fazer melhorias na pavimentação no horário de 2 horas da tarde, inclusive parando toda a rodovia. Quem levava 3 horas de São Francisco até Joinville, agora leva 4 ou 5 horas. Quem tem médico marcado não vai. Quem tem faculdade à noite não consegue estudar. Quem vai para Joinville trabalhar não consegue chegar no horário do trabalho, e vice-versa. Então, a gente pede ao DENIT que possa planejar, né, com responsabilidade, essas novas obras. A gente quer obras? Quer. A gente quer melhorias? Com certeza a gente quer melhorias. Mas que tenham melhorias com responsabilidade, principalmente utilizando o horário noturno, um horário contra o fluxo, um horário com fluxo menor, para fazer realmente aquelas melhorias importantes da BR-280. Então, inclusive, aqui a bancada do Norte tem se mobilizado quanto a isso, para a gente conseguir, de uma vez por todas, resolver aquela situação. Tem a palavra ainda para discutir o líder do governo, deputado Maurício Peixe. Obrigado. Eu vou aproveitar aqui, então, a indicação do deputado Fernando Krelling, mas para dizer que é um absurdo o que está acontecendo lá. Eu, deputado Fernando Krelling, tive que tomar atitude na sexta-feira rápida. Poderíamos ter feito até com a bancada do Norte, mas não dava tempo. Entrei com uma representação no Ministério Público Federal, pedindo para que paralisasse as obras, para poder informar a população usuária da BR-280, para dar tempo deles se prepararem. Porque o que eles fizeram foi realmente brincadeira, como a gente diz. Quem utiliza a 280 para ir para São Francisco do Sul, para trabalhar, lá no Porto de São Francisco do Sul, teve 4, 5 horas e foram pegos de surpresa. Eles entraram na 280 e não tinha mais como ir para frente e nem voltar, ficaram presos. E teve gente que passou mal lá, no carro, passou mal e tiveram que chamar SAMU, correr. Então, para que não aconteça mais isso, todas as vezes que tiver uma obra lá de recapeamento, eles dizem que não pode fazer à noite, deputado Fernando, porque diz que tem que curar. Tem que curar a cabeça de alguém que faz isso durante o dia, né? Tem que fazer à noite, diz que não pode. Mas que não aconteça mais isso. Todas as vezes que for fazer uma obra, tem que avisar a população, tem que dar ampla divulgação para poder estar todo mundo preparado e não ser pego de surpresa. Inclusive, foi perdido vários negócios. Teve sim uma perda muito grande econômica por falta de transações e caminhões parados. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, tem a palavra ainda para discutir o deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, deputado Maurício Peixe e o deputado Fernando Krelling, nós formamos a bancada Norte, Nordeste de Santa Catarina e nós temos enfrentado, deputada Janice, que bom vê-la aqui, nós temos enfrentado uma dificuldade muito grande, que é essa duplicação da BR-280, do trecho da BR-101 até o Porto de São Francisco. Da BR-101 até Jaraguá, as coisas estão andando, mas lá empacou, e daí, de vez em quando, algum orelhudo inventa de fazer uma coisa desse tipo. Não, tem que falar a verdade, né? De parar 5 horas o trânsito, o que é isso? Né? Então, amanhã, na reunião, já convoco aqui mais uma vez a bancada Norte-Nordeste, no meu gabinete, amanhã tem uma reunião para a gente mandar, além de ofícios, tomar algumas providências que tem que ser tomada. Tá bom? Obrigado. Encerrada a discussão e votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovada a moção 167. Moção de número 168. Autor, deputado Jair Mioto. Manifesta ao diretor-geral do DENIT apelo para a instalação de cancelas exclusivas para motociclistas nas praças de pedágio no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão, tem a palavra para discutir o autor. Senhor presidente, quero reforçar aqui a importância dessa moção ao DENIT. Nós
também oficiamos a artérias e também a via costeira para sensibilizar para esse pleito tão importante daqueles que, sob duas rodas, movem não apenas mercadorias, mas também sonhos, progresso, lazer, um grupo essencial que com coragem e dedicação faz parte do tecido que mantém a nossa sociedade em movimento e que só cresce e que muitas vezes são vítimas nas nossas rodovias de acidentes e tantas situações alheias à vontade de cada um deles. São verdadeiros heróis urbanos que desempenham o seu papel levando medicamentos urgentes, levando gêneros alimentícios que chegam à porta das pessoas, levando conforto, praticidade. A dinâmica do comércio e do atendimento se torna mais rápido através deles, e também aqueles que o fazem por lazer e em base ao que tem sido feito em outros estados também. Isso acaba agilizando o fluxo de veículos, trazendo mais segurança ao trânsito e benefício também à nossa economia. Temos muitas experiências bem-sucedidas em outras localidades. Então, corredores exclusivos para as motos nos pedágios é uma medida simples que melhora o trânsito e protege vidas. Então, quero deixar aqui o pedido a essa casa que possamos aprovar e que possa sensibilizar o DENIT, a artérias, a via costeira, e que nós possamos priorizar, trazer mais segurança a esses que fazem um trabalho relevante para a sociedade catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, tem a palavra ainda para discutir deputado Morastoni. Obrigado, presidente. Eu quero rapidamente, deputado Mioto, me colocar ao seu lado, parabenizar por essa propositura. Realmente é algo importante e que traz segurança a motociclistas que cada vez mais estão sujeitos aos riscos que as nossas estradas trazem. Essas cancelas exclusivas nos pedágios vão fazer com que toda essa gama de motociclistas transite com mais segurança, viabilizando assim que a gente tenha menos acidentes e consiga minimizar o impacto nessa parcela cada vez maior de usuários das nossas rodovias. Encerrada a discussão e votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a moção de número 168. Moção de número 169, autor deputado Nilson Berlanda. Manifesta a policial militar Cabo Kelly Rodrigues da Silva aplauso por ato de bravura. Discussão, votação, aprovada a moção. A presidência comunica que encaminhará aos destinatários, na forma do regimento interno da Casa, as seguintes indicações: de números 421 a 429. Comunica ainda que foram deferidos, também na forma do regimento interno, os seguintes requerimentos: de números 1469 a 1492. Encerrada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Tem a palavra pela ordem o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria compartilhar com Vossa Excelência a alegria do governo federal ter sancionado uma lei que nasceu aqui na Assembleia Legislativa, de iniciativa desse parlamento, que dispensa os advogados catarinenses de recolher custas iniciais para executar seus honorários. Um trabalho que iniciou no primeiro mandato de Vossa Excelência como presidente dessa casa, o deputado Júlio, e que, graças ao trabalho de todos os parlamentares dessa casa, se tornou lei em Santa Catarina, e mesmo com o enfrentamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, foi apresentado um anteprojeto de lei no Congresso Nacional, e a partir desse anteprojeto de lei, o Código de Processo Civil foi modificado, e os advogados brasileiros hoje estão dispensados do recolhimento de custas e preparo para executar seus honorários. Isso prova que as Assembleias Legislativas podem contribuir significativamente para a melhoria da qualidade da prestação do serviço jurisdicional em todo o Brasil. Então, é com rara felicidade que falo isso para Vossa Excelência, porque os advogados de Santa Catarina já estão dispensados do recolhimento para cobrar a sua fonte de alimentação, que é os seus honorários de sucumbência ou até os honorários contratados quando não pagam, senhor presidente. Então, parabenizo Vossa Senhoria e parabenizo toda a Assembleia Legislativa por essa grande conquista. Muito bem, deputado Ivan Nats. Explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, deputado Maurício Peixe.
Tem a palavra na forma do regimento por até 10 minutos. Aceito. Senhor presidente Júlio Garcia, deputados da mesa, deputados presentes, quero saudar o público aqui, os jovens que estão presentes, prestigiando do nosso Parlamento Jovem. Parabéns a vocês por exercer esse papel de cidadania, estar presentes e também levando às suas cidades aquilo que viram, presenciaram e que vocês sabem que fazem a diferença nesse nosso Brasil, no mundo que nós vivemos hoje. Parabéns. Deputado Fernando Crelli, um dos assuntos que me trouxe aqui hoje era falar sobre a 280. Deputado Vicente Carlos Preso tem muita razão, nós temos que agir. Nós não podemos mais ficar calados, quietos, porque, deputado Fernando, é a população que está cobrando de nós. Porque sabe que nesses momentos de desespero, a pessoa lá 3, 4 horas na fila, parado, dentro do carro, alguns não têm ar-condicionado, né? Passam mal. Eles saem, faz vídeo, e o primeiro vídeo, a primeira coisa que eles falam no vídeo, o que é? Esses deputados não fazem nada, esse governador não faz nada. Esquecem que a rodovia, a BR-280 é federal, não é conosco, não cabe a nós temos que cobrar. Tanto assim que o meu primeiro ato, como entrei nessa casa, foi criar a frente parlamentar para acompanhamento das obras da BR-280. Porque eles não conhecem, eles estão culpando nós, os deputados aqui estaduais, o governo, enquanto o governo federal está parado, está quieto, porque não investe. Veja bem, aquilo ali, para vocês entenderem, é uma licitação de 2014, dada a ordem de serviço, passou 11 anos e não começaram a obra. Depois de 11 anos, o DENIT foi lá e, como fizeram uma nova readequação ao projeto, o projeto ficou 33% acima de 2014, extinguiram a licitação, extinguiram o contrato e vão fazer uma nova. E a gente sabe que uma licitação dessa magnitude, ela é demorada, é complicada. Mas agora ainda querem colocar lá o canal do linguado. Tem que fazer licenciamento. Isso vai demorar, e se empurrar com a barriga, não vai sair em 6 anos, porque não tem vontade política, porque nós pagamos. E veja bem, deputado, o norte do estado recolheu em 2023 16 bilhões de reais ao governo federal. 16. Santa Catarina recolheu 113 bilhões de reais ao governo federal de impostos. E nós recebemos de volta só 17 bilhões, 13% a 14%. Santa Catarina é esquecido. O Paraná, o estado que menos recebeu depois de Santa Catarina, foi 26%. E nós recebemos só 13% de volta do governo federal. Por isso que nós estamos com esses problemas. A BR-282, a 470, Morro dos Cavalos, a 280, que não há investimento em Santa Catarina. E lá nós produzimos, aqui tem trabalhadores, nós temos pleno emprego, nós temos o menor número de carteiras de pessoas dependentes do Bolsa Família do Brasil, 2,5% só, enquanto tem estados que estão 45%, 48% de pessoas recebendo Bolsa Família. Nós somos o estado com maior número de carteiras assinadas, percentualmente, pleno emprego, e sofremos porque aquilo que nós precisamos do governo federal não está vindo de volta. É uma calamidade. Realmente nós temos que gritar. E eu disse aqui, se não for atendido, se não for levado para frente, se não houver a licitação, nós vamos fazer uma reunião aqui com o DENIT, nós vamos paralisar a rodovia, vamos paralisar, é um protesto que tem que ser feito lá em Araquari, para mostrar ao governo federal que aqui nós existimos, que Santa Catarina está no mapa, que recolhe impostos e que somos esquecidos. É isso então. Segundo ponto, presidente, eu quero agradecer muito, deputado Neudi Sareta também, presidente da Comissão de Saúde,
Ontem, esta casa, por minha proposição, fez um encontro do dia 12 de maio, dia dedicado à fibromialgia, pessoa com fibromialgia, e também o Maio Roxo. Esta casa, presidente, dá exemplo de discussão, de organização, de qualidade, do debate. Ela dá condições ao deputado para que a gente possa, assim, realizar eventos através da Escola do Legislativo, condições das pessoas estarem aqui, como vocês estão hoje, aqui, para poder debater. A fibromialgia é uma doença rara, uma doença que não tem cura, e é uma doença invisível, e ela comete 80% são mulheres, 20% homens, e que sofre porque não tem ainda um protocolo de atendimento, não tem uma capacitação para os profissionais de saúde lá na ponta, no posto de saúde, fazer um atendimento adequado. E aqui ontem nós debatemos isso, o avanço que tem que ter, porque a fibromialgia, ela é uma dor que as mulheres sentem, como disse uma, dói até o fio de cabelo, quando penteia o cabelo, dói tanto que às vezes não consegue andar. Se vai no supermercado não consegue carregar a cestinha. Tem mulheres que deram relato ontem, deputado Morassoni, Tiago, que disse assim, olha, eu perdi o marido, perdi o filho porque não consigo cuidar do filho, e o marido não entende a minha dor. Então, muitas delas tiveram isso, abandonadas pelo marido, porque não entendem a dor, chamam de Maria Chorona. É triste. O que nós temos que fazer como políticos, e olhando a dor da pessoa, porque quem não se coloca no lugar daquela pessoa que sofre, não vai poder fazer nada de bom, porque não sente. Por isso que a gente tem que estar lá escutando, ouvindo, mas agindo para poder resolver. O secretário Diogo de Marques esteve aqui e foi muito feliz nas suas colocações, inclusive disse assim, a minha mãe sofre de fibromialgia, eu sei o que é essa dor, que eu puder fazer eu vou ajudar. Mas tem todo um regramento, uma política que precisa avançar. Nós precisamos vencer para poder ter os cuidados que elas merecem, para ter minimizado a dor, porque a cura não existe por enquanto. Também essa casa vai ter uma audiência e tem projeto do uso do cannabis medicinal para cura, não para cura, para amenizar a dor, porque cura não tem. E nós somos favoráveis, sim, tudo que possa melhorar a vida das pessoas, nós temos que ser favoráveis. Por isso, parabéns, ontem foi um dia muito feliz, de avanço, e agora nós vamos, então, através da Escola do Legislativo da Casa, fazer seminários regionais para debater e avançar no intuito de melhorar a vida dessas pessoas. Obrigado, presidente. Ok, deputado Maurício Peixe. Na sequência, com a palavra, deputado Alex Brasil, do PL. Pelo tempo de 10 minutos. Pois não, deputada Janice. Deputado Fernando Crellig, o senhor que participa do movimento apaiano, eu queria registrar a presença da Isabelle Macedo, que é a autodefensora estadual, que está no grupo do estágio da Assembleia. Ela representa todas as pessoas com deficiência do estado de Santa Catarina e está participando do programa de estágio da LESC. Então, é uma honra muito grande o movimento apaiano estar envolvido nesse segmento e nessa luta pela inclusão. E aprendendo um pouco mais de política conosco, né? Que bacana, seja muito bem-vinda. Com a palavra, deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentar os nobres colegas parlamentares que estão aqui hoje, todos aqueles que nos acompanham, em especial esses jovens que estão participando ativamente essa semana aqui com a gente na Assembleia Legislativa. Senhor presidente, nobres parlamentares, eu acho que o tema é muito importante, até pela presença massiva dos jovens. Trago à tribuna hoje um alerta sobre um grave rumo das nossas universidades públicas, em especial a UFSC. Mas a gente sabe que o que acontece na UFSC, infelizmente também, tudo que não presta acontece na UDESC e assim sucessivamente. Então, o que acontece na nossa Universidade Federal de Santa Catarina? Recentemente, vimos estudantes
trajados como membros de grupo terrorista Hamas, usando uniformes militares e fazendo apologia ao extremismo em pleno campus universitário. Não foi um caso isolado, esse foi um episódio de uma sequência de eventos ideológicos onde o radicalismo é tratado como liberdade de expressão e o terrorismo é tratado como ato de resistência. Em 23 de novembro do ano passado foi realizado um ato intitulado Basta de Genocídio, Salve o Povo Palestino. Durante o evento, discursos foram proferidos com ataque à direita, comparações ofensivas e distorcidas e perigosas. Um dos oradores chegou a comparar judeus a ratos. Um jornalista, pasmem, que foi apoiado e aplaudido publicamente pelo setor da imprensa. E aqui está a contradição. Enquanto esses estudantes infiltrados por militantes ideológicos defendem o Hamas, um grupo reconhecidamente terrorista, a UFSC passa por uma crise financeira severa, agravada pelos cortes de verbas feitos pelo governo Lula. Falta até papel higiênico nas unidades das universidades. Falta recursos para limpeza, manutenção e funcionamento básico da instituição. É exatamente isso, a mesma turma que grita com um genocídio lá fora se cala diante do abandono do governo federal dentro da UFSC. E o mais triste, canalizam suas energias para defender terroristas e atacar os verdadeiros valores democráticos. Com Lula temos menos investimento, mais radicalismo e menos compromisso com a verdade. O nosso mandato vai seguir cobrando respostas. Vamos solicitar esclarecimento à UFSC sobre os eventos realizados e também cobrar ações do Ministério Público para restaurar a dignidade da Universidade Catarinense. Não podemos aceitar que a universidade pública, sustentada pelo povo catarinense, vire palanque de apologia ao terrorismo e a gente não pode se calar diante disso. A Universidade Federal de Santa Catarina precisa refletir. É esse o tipo de exemplo que quer oferecer aos seus estudantes? Não podemos mais tolerar que o extremismo ideológico seja tratado como a normalidade enquanto o conservadorismo é criminalizado por esses mesmos estudantes. Lá no primeiro slide, acho que a gente já avançou um pouco, só para fazer uma linha do tempo. Ali é uma reportagem que saiu pelo pessoal da ND+, estudantes trajados como terroristas na UFSC, uma postura que não pode ser mais tolerada. Daí vamos para o próximo. Ali são os estudantes. Esse é o tipo de estudante que nós temos. Isso aí é tudo menos estudante. Porque quem vai reivindicar alguma coisa de direito não tem que cobrir a cara em primeiro lugar. Segundo, é esse tipo de manifestação que é totalmente contrário ao que a gente defende. Vai no próximo. Aqui são palestrantes que estão constantemente dentro da universidade. Essa palestra aconteceu ao fim do ano passado. E o que acontece? Eles postam publicamente o que eles pensam. Vamos para mais uma. A Associação Israelita de Santa Catarina critica ato na UFSC com presença de jornalista que comparou judeus a ratos. Vamos à postagem dele. Podemos não gostar do Hamas, discordamos, não gostar entre aspas, porque se vestem como se fossem, discordando de suas políticas e métodos. Mas essa organização é parte decisiva da resistência palestina contra o Estado colonial de Israel. Relembrando o ditado chinês, nesse momento não importa a cor dos gatos, desde que caçem os ratos. Ou seja, ele chama os judeus de ratos. Na próxima. E aqui, para finalizar, como eu falei, esses mesmos estudantes que estão ali se manifestando sobre algo que eles nem conhecem, são os estudantes que estão caladinhos, onde está faltando até papel higiênico nos banheiros universitários, onde os próprios representantes da universidade dizem que em outubro vai ter que fechar as portas, porque não tem mais recurso para continuar mantendo a universidade, mas eles não fazem mais nenhum ato de vandalismo, não fecham mais a universidade, não reivindicam nada para o governo Lula, ou seja, um bando de massa de manobra que não está lá para estudar, está lá para fazer essas atrocidades, essas bizarrices que nada tem a ver com o que deveria ser o nosso ensino público de qualidade. Muito obrigado, presidente. Ok, deputado Alex Brasil, com a palavra, deputado Gessé Lopes. Pelo tempo de até 10 minutos. Presidente, caros colegas, a todos que nos acompanham, hoje eu quero falar sobre 2 pesos e 2 medidas. O Brasil da hipocrisia
a gente vê essa depredação de patrimônio público feito com batom, com uma bandeira do Brasil, feito por uma mulher de família, que tem filhos, trabalhadora, sem nenhuma passagem pela polícia. Resultado, 14 anos de prisão. E há quem acha justo. Por outro lado, nós temos essa depredação de patrimônio público na UFSC, monumento do primeiro reitor da UFSC, doutor João. Presidente, desenharam um tabaco aqui na cara do cara, feito por alunos maconheiros, vagabundos, catinguentos, que não querem estudar. Resultado, nenhuma denúncia, nenhum processo, nem nada. Qual a diferença desse monumento e desse monumento? Eu respeito mais esse daqui hoje em dia. Pode passar o vídeo ali. E tudo isso aí, deputado Márcio Machado, feito por uma patota de alunos ociosos que decidiram criar uma comissão de memória e verdade para recontar a história de todos, não somente do doutor João, que eles querem tirar aquele monumento lá de dentro, mas de todas as figuras que fizeram parte da construção e da evolução da UFSC no período militar. Período este em que a UFSC era o tempo mais decente que tinha, que mais cresceu. Se hoje vocês estão aí, na Trindade, usufruindo, cagaçando, fazendo merda diariamente, dentro dessa estrutura que vocês estão aí, foi porque o governo militar que fez. Foi no período militar que foi construído o campus da UFSC. E aí? Vão implodir a UFSC agora? E voltando aqui à questão do doutor João. O que esses maconheiros chapados têm para falar da memória do primeiro reitor da UFSC? Que só o que sabe o que eles falam do doutor? Sabe qual é o principal argumento deles? Que é um fascista que perseguia professores, apoiava a ditadura. É só o que sai da boca desses zumbis. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma narrativa e a mesma hipocrisia. Porque essas pessoas aí que adoram dizer que são contra perseguições, são os próprios que hoje estão perseguindo o doutor João, sem conhecimento e sem ele estar aqui para se defender. E são esses aí que dizem ser contra a perseguição, que aplaudem as decisões do STF, que estão perseguindo seus opositores políticos. Então vocês que estão aí na universidade, ociosos, que não estão estudando, saibam que o povo paga os impostos dessa universidade, que não é barata, para vocês estudar e não ficar aí de vagabundagem. E eu quero ler aqui, faço questão de ler um pouquinho da história do Dr. João. Dr. João Ferreira Lima foi um dos mais importantes intelectuais homens públicos de Santa Catarina no século XX. Foi o primeiro reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, exercendo papel fundamental na consolidação da instituição como um centro de excelência em ensino, pesquisa e extensão. O cara praticamente fundou a UFSC. Durante a sua gestão como reitor de 1960 a 64, nem foi no período militar, que começou em 64, liderou a transformação do então Instituto Politécnico em universidade, ampliando cursos, estruturando unidades acadêmicas e promovendo o diálogo entre ciência, cultura e desenvolvimento regional. Seu trabalho foi decisivo para que a UFSC se tornasse uma referência nacional em educação superior.
Ele foi procurador de Santa Catarina, ele participou da fundação da primeira empresa de avaliação comercial em nosso estado. Homem de pensamento moderno, defensor do conhecimento como motor do progresso. João Davi deixou um legado duradouro como educador, político e cidadão comprometido com o bem público. Inclusive, a Câmara de Vereadores de Floripa concede anualmente uma medalha com o seu nome, medalha Professor João Davi Ferreira Lima. Então, seus maconheiros, vocês vão estudar, porque custa caro, e tirem esses dedos amarelos do monumento e da história do Dr. João. Obrigado, presidente. Ok, deputado Gessé, gostaria de saudar a presença do meu amigo, vereador Mazinho, lá de Balneário Camboriú, também o vereador Renan Bolsonaro, sejam muito bem-vindos. Com a palavra o deputado Márcios Machado, lá de Lages. Obrigado, nosso presidente em exercício, deputado Fernando Crelin, de Joinville, orgulho de vê-lo na presidência, exercendo essa função tão importante. Quero cumprimentar todos os alunos do estágio Visita, especialmente a lagiana. Eu quero saber se tem mais algum serrano aqui, Lages, São Joaquim, tem mais alguém? Então, em seu nome, a nossa querida lagiana, comedora de pinhão, do entreveiro de pinhão, cumprimentar a todos, sejam muito bem-vindos neste parlamento que é tão importante. E é assim que funciona, é a divergência que constrói a sociedade e vai moldando os rumos de Santa Catarina. Imaginamos se todos convergissem com a mesma ideia, com a mesma opinião, nós teríamos todos com a mesma roupa. Por isso que cada um tem um estilo diferente, e as ideias também são assim. Mas, presidente, eu quero aqui ressaltar a importância do governador Jorginho Melo, que foi para a Serra Catarinense, em Lages, anunciou recursos de grande monta, de infraestrutura, tanto no setor da Casan, quanto no setor da Celesc, trazendo desenvolvimento para a nossa região. E quando foi anunciado, nós vibramos muito, porque desde o mandato passado, eu estou trabalhando muito forte para que a gente possa fazer a conclusão de uma rodovia estratégica, geopolítica para a nossa região, que é Caminhos da Neve, que vai ligar a Serra Catarinense com a Serra Gaúcha, vice-versa. Nós tínhamos uma grande problemática, que era a Ponte das Goiabeiras, e lá já foi resolvida a Ponte das Goiabeiras. Agora faltam apenas 10 quilômetros, que foi anunciado no governo levado a sério, que teve como sede Lages, e a gente ficou muito orgulhoso. E quem vai fazer a obra vai ser o Exército. Então eles estão fazendo só os levantamentos, para que acredito que em pouco tempo nós possamos colocar as máquinas em funcionamento e terminar o trecho, fazer o dever de casa de Santa Catarina. E aí o Rio Grande do Sul também precisa fazer o dever de casa de pavimentações, para que a gente possa realmente trazer esse aliento, trazer esse desenvolvimento. A mesma coisa nós conseguimos através de muita batalha, e o governador anunciou mais uma frente de trabalho que liga duas cidades estratégicas da Serra, que é Rio Rufino e Urubici. Já iniciaram as obras da 370, essa rodovia importante, por Urubici, e agora vai iniciar mais uma frente de trabalho por Rio Rufino, e acelerando todo o processo para que a gente possa concluir essa estratégica via de desenvolvimento do turismo, das nossas riquezas, do nosso desenvolvimento que de fato orgulha Santa Catarina de uma forma muito exemplar. E estou muito feliz com esses resultados. Também quero aqui anunciar que nós já estamos trabalhando com a divulgação do maior programa de castrações de animais que Santa Catarina já teve. O primeiro programa foi de uma forma regional, através da minha pessoa lá na Mures, nos 18 municípios, com emenda impositiva, e agora nós estamos trabalhando, e o governador anunciou o PET levado a sério, 18 milhões de reais, nós vamos conseguir castrar mais de 90 mil animais, que é muito importante. Lá na Serra, nós castramos no mandato passado 3 mil animais, isto é, se forem todas fêmeas, com um ciclo de 8 animais, nós tiramos das ruas os maus tratos, da pedofilia, da zoofilia, 24 mil animais. E a nossa meta para a Serra agora são 6 mil animais. Só que a gente vai conseguir dobrar
para 12 mil animais com pet levado a sério, que é um programa extraordinário. Eu tive a honra, presidente, e agora, deputado Padre Pedro, de ir para Joaçaba, e lá nós fizemos uma grande audiência pública. Quero agradecer a todas as lideranças, protetoras, ativistas, que se fizeram presente na Câmara de Vereadores, para que a gente possa fazer um raio-x do Estado como um todo, do que nós precisamos trabalhar como pauta estratégica de proteção animal, que é de suma importância. Nós defendemos os humanos, mas nós precisamos também ter esse olhar para aqueles que não têm voz, não têm vez e estão abandonados em vias públicas, porque o indivíduo, o ser humano, jogou ele lá, ele não tem culpa nenhuma, ele está ali, está vivendo a vidinha dele. Agora, o que nós precisamos fazer? Políticas públicas reais, tanto na questão de apoio às protetoras, porque elas fazem um trabalho voluntário, e agora na vinda para Florianópolis, eu passei em Alfredo Wagner, fiz uma reunião com a ONG, elas estão precisando de fato de ajuda, porque fazem um trabalho de amor, não recebem nada com isso, muitas vezes são xingadas, muitas vezes são humilhadas, por fazer o papel que é do dever do poder público. De quem são os animais que estão nas ruas? Os cães comunitários, os gatos comunitários, é do poder público. Ah, mas Márcio, tem um animal que tem dono, mas ele fica na rua. Aí a responsabilidade é do dono, e está no Código Civil, a responsabilidade daquele que por ação ou omissão causar dano a outrem, ele é responsável, e ele tem que ser penalizado por isso. E agora nós estamos fazendo uma grande caravana para que a gente possa divulgar o programa Pet Levado a Sério. Nós, na terça-feira, estaremos em Alfredo Wagner, quarta-feira nós estaremos, a semana que vem, então, no dia 21, lá em Campos Novos, dia 22, Campo Belo do Sul, na outra semana nós vamos para Balneário Arroio do Silva, depois Orleans, São Joaquim, e aí seguindo essa peregrinação, para que as pessoas possam entender o que é o programa, porque a hora que o programa for lançado, tem 60 dias para fazer o cadastro, e se passar o prazo do cadastro, perdeu o programa. Então imaginamos nós, a importância dos municípios. Muitas vezes, os municípios não têm ações efetivas no que tange a proteção animal, e aí você chega lá, é um monte de cães abandonados, daí eles são territorialistas, vão atacam a quem está levando um lanche, quem está levando uma carta, e aí fica aquela bagunça toda, e aí pessoas que têm um coração muito ruim começam a envenenar os animais, e isso é crime com cadeia, e nós precisamos ampliar essas ações no que tange à proteção animal. Graças a Deus agora tem um projeto tramitando, vai para a CCJ na Câmara dos Deputados, e depois vai para o plenário, para que depois vá para outra casa legislativa, que é o Senado Federal. Para quem abandonar cães, gatos em vias públicas, ficará suspensa a carteira de motorista. Isso é fenomenal, fenomenal, porque o que acontece? O animal não está ali porque ele quer, ele está ali porque ele foi abandonado, então alguém abandonou. Nós temos duas formas de agir, ou nós agimos pela dor, ou pelo amor. Pelo amor não está dando certo, então vai ser pela dor, com multas que já tem em Santa Catarina, lei de minha autoria, que multa quem abandona animais em vias públicas de 10 a 20 mil reais, nós temos multas para zoofilia, nós temos multa para rinha de galo, rinha de cachorro, e que nós tivemos, infelizmente, uma ação dos rinheiros de galo, ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, com uma ADIM para derrubar a lei de Santa Catarina, que é de minha autoria, e lá os ministros entenderam por unanimidade que a lei é válida, que a lei é legal, e que a gente garantiu sim que multem, não só quem está ali naquela prática da rinha de galo, mas quem cuida do animal, o dono do terreno, então todo aquele grupo que faz parte dessa prática que é criminosa desde 1961, lá por Jânio Quadros, agora tem multa em Santa Catarina, que é importantíssimo, porque nós vamos conseguir romper com uma dita cultura, mas uma cultura do quê? Era a mesma cultura da farra do boi. A farra do boi, quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, existia mais de 120 ocorrências. Depois que nós conseguimos aprovar uma lei pela essa casa, e nós conseguimos fazer um processo de rigidez da lei, punindo todos, aquele que transporta, aquele que está ali junto, aquele que divulga, nós conseguimos reduzir drasticamente para 6 ocorrências, já faz 3 anos que nós estamos nessa faixa de 5 ocorrências, nesse ano nós chegamos a 6 ocorrências, isto é, a importância do legislativo catarinense, das pautas
pautas que são prioritárias. Essa é uma pauta prioritária, mas nem sempre é prioritária para outras pessoas. Por isso que é o parlamento, por isso que nós temos aqui vários olhares, vários entendimentos, e cada um luta por um segmento, por um setor, além da proteção animal também dos seres humanos, que é importantíssimo, porque o ser humano é a base do nosso desenvolvimento, e agora nós precisamos estar protegendo para que a gente possa ser, de fato, um ser integral. Quando eu defendo os animais, quando eu defendo os humanos, nós estamos numa sintonia, numa sinergia profunda na sociedade. Então, presidente, fico muito obrigado. Essas são as minhas contribuições. A gente teve um sucesso gigantesco com a ação do governador Jorginho Melo na Serra Catarinense. Deus abençoe e vocês sejam muito bem-vindos. Lagiana, vamos que vamos e não frouxe. Feita a manifestação, deputado Márcio Machado. Deputado Fernando, estou pedindo a vossa presença para que possa me manifestar. Opa, desculpa. Com a palavra, deputado Padre Pedro Baltzeira. Senhores deputados, nossas deputadas, e de maneira muito especial quero saudar a cada um e a cada uma dos nossos estudantes universitários e ao mesmo tempo também fazer o registro aqui de reconhecimento dessa importante atividade da Escola do Legislativo, que oportuniza a cada um e a cada uma de vocês de estarem aqui por alguns dias, conhecendo esta Casa Legislativa e, ao mesmo tempo, também a oportunidade de debater, discutir questões que envolvem este Parlamento e, ao mesmo tempo, também o despertar ou construir uma relação mais próxima com a política. Isso é extremamente importante para todos nós. Eu me sinto assim, muito realizado em ver vocês jovens tendo esta oportunidade e aqui estarem fazendo esse tipo de debate, discussão, buscarem conhecimento para a vida e a caminhada de vocês. Isto é altamente positivo, porque eu sei das grandes dificuldades, angústias e dificuldades que vocês passaram para estarem hoje no ensino universitário. O sacrifício dos vossos pais, o sacrifício das vossas famílias para dar esta oportunidade de estarem num banco escolar universitário, aprenderem, se profissionalizarem para amanhã ou depois construírem a vida de vocês. Eu me sinto gratificado pela universidade que eu tive, pela oportunidade, pelo sacrifício dos meus pais que tiveram à época. E eu não vejo diferente de vocês. Por isso, aproveitem ao máximo a este tempo em que vocês têm. E vocês terão, sem dúvida nenhuma, grandes oportunidades de contribuir e ajudar para a construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária e fraterna, que é isso que nós buscamos. E isso é a essência da política. A política, ela tem que construir ações, tem que construir oportunidades e construir, acima de tudo, o bem comum de todo cidadão e de toda cidadã. Eu, quando entrei na política, eu entrei para isto. E eu acredito profundamente que a política, quando ela trilha este caminho, ela oportuniza a construir o bem comum de todo cidadão e de toda cidadã. Parabéns a vocês que estão aqui, que passam estes dias e que estão nos assentos universitários. Porque muitos dos nossos jovens, na idade em que vocês estão, quem sabe, gostariam muito de lá estar, mas talvez não tiveram a oportunidade. Portanto, parabéns a vocês. Mas eu quero aproveitar o momento também de trazer aqui um tema que foi debatido nesta tarde por alguns dos parlamentares.
nós tivemos uma caminhada longa neste parlamento. Vários debates que nós aqui construímos, outros que fizemos com os nossos cidadãos e cidadãs fora do parlamento. E nós conseguimos aprovar nesta casa projeto de lei que contempla o canabidiol no Sistema Único de Saúde. E nós sabemos que o canabidiol, ele ajuda a amenizar várias situações de problemas, de patologias que as pessoas vivem no dia a dia de sua caminhada. E nós estamos no aguardo, neste momento, da regulamentação da lei por parte do governo do Estado, para que este medicamento ele possa estar disponibilizado no Sistema Único de Saúde de uma forma gratuita àqueles e aquelas que precisam. Eu estava nesses dias numa audiência com uma senhora de 40 anos e ela veio para manifestar a gratidão a este parlamento por ter aprovado o projeto e ao mesmo tempo também do governo do Estado por ter sancionado. E ela dizia, um depoimento dela, de que este canabidiol aprovado no Sistema Único de Saúde em Santa Catarina irá beneficiar milhares de catarinenses que não têm, às vezes, as condições para adquirir esse medicamento. Vejam vocês, ela importa o medicamento dos Estados Unidos. São 30 ml o frasco e ele chega a ela R$ 1.800. Mas eu sei de outros que importam, que chegam a pagar R$ 2.800, R$ 3.000 por este medicamento. Isso são poucos que têm as condições de poder ter o acesso a este medicamento. E ele estar à disposição no Sistema Único de Saúde, todos poderão ter o acesso e poderão tratar questões voltadas ao autismo, questões voltadas à epilepsia, pessoas que estão com o mal de Parkinson, pessoas que tratam a fibromialgia e outras patologias que estão presentes nos cidadãos e cidadãs catarinenses. Portanto, foi um grande feito do parlamento de ter aprovada esta lei, sancionada pelo governo, e agora nós estamos trabalhando para que o governo, quanto antes, possa regulamentar este importante medicamento para que milhares de pessoas catarinenses possam ter o acesso. Uma outra questão que eu gostaria assim de socializar com os nossos cidadãos catarinenses é que hoje, e aqui a minha gratidão também à Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, que tem aprovado um projeto de minha iniciativa que trata de exigir em todos os hospitais de Santa Catarina, para que haja um momento para divulgar o boletim médico dos pacientes que estão internados. Porque são muitas as angústias da família e familiares que estão lá com o seu internado, né, que é um paciente do hospital. E muitas vezes gostariam de um parecer médico, mas que infelizmente não têm acesso, não sabem com quem conversar, com quem se encontrar para saber qual é o estado de fato do paciente, do familiar que lá está. Então nós aprovamos isto na Constituição e Justiça e esperamos que ela seja acolhida e aprovada nas outras comissões e que a gente possa ter isto depois, lei em Santa Catarina, para exigir que todos os hospitais, e hoje nós temos inúmeras ferramentas para divulgar, através da rede social, através de outros instrumentos, né, de informática que a gente tem, para que a gente possa divulgar o estado de cada paciente que lá está. Agora, claro, a lei prevê que exige também o consentimento do paciente ou alguém da família para divulgar, que não dá para divulgar sem haver o consentimento do paciente. Portanto, a lei já prevê isto, né?
porque se o paciente tem o direito de preservar o seu contexto e a sua situação. Portanto, é um projeto de lei altamente importante, porque existem muitas denúncias no Conselho de Medicina tratando dessas questões, por causa da não divulgação, do não acesso e de não saberem qual é, de fato, efetivamente o estado do paciente familiar que lá está. Portanto, esperamos, presidente Fernando, que a gente consiga avançar com ele dentro deste parlamento e nós termos uma lei para garantir esse direito que os familiares têm também de poderem acompanhar o estado clínico do paciente que lá está internado. No mais, minha gente, parabéns a vocês, que Deus nos ilumine, nos fortifique nessa caminhada toda e vamos firmes nessa caminhada. Quem sabe, amanhã ou depois poderemos ter muitos de vocês dentro deste parlamento e construindo ações e políticas em defesa da nossa população catarinense. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Antes de encerrar a sessão, só gostaria de, mais uma vez, agradecer cada um de vocês, em nome do Eric e do Gustavo, lá de Joinville, nossos convidados. Agradecer cada um de vocês. Eu remeto um pouquinho ao passado e lembro, eu, alguns anos atrás, como acadêmico, não é tanto tempo assim, tá, gente? Alguns aninhos atrás, como acadêmico, cheio de sonhos, cheio de boas intenções, e cheio de projetos e planejamentos, mas nunca imaginei estar aqui na Assembleia Legislativa como parlamentar, como deputado estadual, e muito menos, presidindo uma sessão da LESC. Mas gostaria de agradecer cada um de vocês por acreditarem no Parlamento Catarinense, se inscreverem, participarem, quererem cada vez mais estarem capacitados, mas principalmente saiam daqui, além de mais capacitados, mais motivados. Esse é o propósito. Nós podemos ter uma capacidade intelectual muito grande, mas a nossa motivação de fazer a diferença na vida das pessoas depende das nossas ações. Então, as ações de cada um de vocês serão muito importantes daqui por diante. Logicamente, saindo agora com espírito público maior, com conhecimento maior do Parlamento Catarinense. A política, essa palavra tão difícil nos dias de hoje, é extremamente difícil. Quando a gente fala de política, numa roda de amigos, 5 se afastam, 3 falam mal, daqui a pouco está batendo papo só você e mais um amigo, porque o resto fugiu. Ninguém quer saber de política, e essa é a verdade. Mas a política é uma ferramenta de transformação, de justiça, de desenvolvimento, e realmente muda a vida das pessoas. E principalmente quando a política ela é aplicada na política pública, a política do SUS, Sistema Único de Saúde, a política habitacional, a política educacional, a política desportiva, oportunidades sociais. Então, gente, saiam daqui motivados e falem de política para toda a sociedade. Não precisa ser politicagem de partido A ou B, mas falem de políticas públicas. Tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai se encontrar aqui dentro. Sejam vocês como colaboradores, servidores dessa casa, ou aqui na tribuna como parlamentares. Deus abençoe todo mundo, um grande abraço para vocês. Além disso, não tendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.